Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos estudar a lição de número 9, a vinda de Jesus em glória. Na aula de hoje, nós vamos saber que Jesus voltará com a sua igreja glorificada e todos o verão naquele dia. Também nós vamos explicar que todos os ímpios receberão a sua devida recompensa. No final da aula, nós vamos saber como será o milênio. Seja bem-vindo para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o terceiro trimestre de 2020. Nesse trimestre estamos estudando o fim de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. Esta lição ela foi comentada pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima e foi publicada no primeiro trimestre do ano de 2016. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. Lá no site você tem todos os vídeos da Escola Bíblica Dominical. Esses slides que você vê na sua tela, você pode baixá-los também diretamente do site, gratuitamente. Também nós temos no nosso site uma leitura de introdução de cada lição. Também as canções que são indicadas para cantarmos da Escola Bíblica Dominical, nós temos lá no site tanto a letra quanto a música. Sejam bem-vindos. A lição de hoje é a lição de número 9, a vinda de Jesus em glória. A nossa leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus capítulo 24, versículos 29 e 30. Também Apocalipse capítulo 19, versículos 19 e 20. Também o capítulo 20, versículos de 1 a 3. O texto áureo da nossa lição está em Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A verdade prática, a vinda de Jesus para implantar o milênio porá fim a todas as forças do mal e dará início a um futuro glorioso na terra. A introdução da nossa lição. Depois do período de 7 anos de grande tribulação, Jesus voltará para implantar seu reino milenial. Jesus virá para implantar o seu reino. Neste período, Satanás ficará preso por 1000 anos no abismo. A terra estará livre de toda e qualquer ação demoníaca. Apocalipse capítulo 20, o versículo 2 nos diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. No fim dos 1000 anos, Satanás será solto por um pouco de tempo, antes de receber o castigo eterno. Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para destruir as obras do diabo e nos dar a vida eterna no seu reino. Não precisamos temer o diabo,
porque os seus dias de liberdade estão contados. João capítulo 10, versículos 9 e 10 nos diz: Jesus Cristo disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, disse Jesus. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O diabo veio para destruir, mas Jesus veio para destruir as suas obras e, nenhum futuro, destruí-lo eternamente, para todo sempre. O primeiro tópico da nossa lição: Jesus voltará e todos o verão. No arrebatamento da igreja, apenas aqueles que são salvos verão Jesus Cristo, porque estes estarão com o Senhor Jesus para sempre, subirão ao encontro do Senhor dos ares, nas nuvens, e para sempre estarão com o Senhor. Mas na vinda de Jesus em glória, todo olho o verá. Jesus voltará com poder e glória. Após as bodas do Cordeiro, Jesus voltará com os santos e sua vinda será visível aos olhos de todos. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. João disse: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. João 14, 2 e 3, Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Depois Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Na segunda vinda de Jesus, a grande tribulação cessará. Israel se livrará do governo do anticristo e Jesus implantará o seu governo nesta terra por 1000 anos. Daniel 7:27 está escrito: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O segundo item da nossa lição diz: o cortejo que acompanhará o rei. João viu na sua revelação um cortejo real que acompanhava Cristo em sua vinda em glória para assumir o governo total do anticristo. Apocalipse 19:11, ele escreveu: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19:14, e seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. O versículo 12 do capítulo 19 ainda diz: e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. A síntese do tópico 1 diz: depois das bodas do Cordeiro, Jesus voltará com os santos e todos o verão. Todos aqueles que estiverem aqui na terra verão Jesus vindo em glória com a sua igreja glorificada, com o seu exército para a destruição de Satanás e todo o seu exército. O segundo tópico da nossa lição: Jesus voltará para dar
a devida recompensa aos ímpios e para livrar Israel do extermínio. A recompensa dos ímpios. Todo tipo de iniquidade, corrupção, injustiça, também todo desprezo ao casamento e à família vem sendo praticado com respaldo legal e institucional. Jesus vingará todas essas coisas. Segundo a Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, Paulo escreveu: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A batalha do Armagedon. O que é Armagedon? O termo Armagedon vem da língua hebraica. Ar é a palavra para montanha. Magedon provavelmente diz respeito às ruínas da antiga cidade de Megido, que fica acima do vale de Esdrelon, no norte de Israel, onde os exércitos do mundo se reunirão para esta grande batalha. Os exércitos do anticristo se reunirão para destruir Israel no vale do Armagedon. Apocalipse 16:16 diz: e os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Qual o objetivo do anticristo na batalha do Armagedon? O objetivo do anticristo é exterminar Israel com seu exército. Essa batalha durará só um dia e Israel não terá condições de vencer pelas armas humanas. É então que Israel pedirá socorro do Senhor. Nessa batalha, 1/3 dos judeus morrerá, conforme Zacarias 13:8. As mulheres serão violentadas, conforme Zacarias 14:2. Israel terá graves problemas, conforme Apocalipse capítulo 14, o versículo 20. Jesus descerá então para socorrer Israel quando estes tiverem clamando por ajuda. Israel pedirá ajuda porque estarão sendo derrotados pelos exércitos de Satanás. Jesus então destruirá as nações que estão batalhando contra Jerusalém. Zacarias capítulo 14, versículos 3-5 diz: e o Senhor sairá e pelejará contra as nações como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes os terremotos nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Israel então reconhecerá que Jesus é o Messias nesse dia. Ezequiel 37:26 diz: e farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua, e os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O anticristo se voltará contra Jesus, é o terceiro item da nossa lição, do segundo tópico. Jesus Cristo com seu exército celestial em cavalos brancos vencerá o anticristo e o falso profeta. O exército do anticristo será destruído e lançado no lago de fogo.
O que diz a Bíblia sobre a destruição eterna de Satanás? Jesus o vencerá como um fogo. Isaías 66:15. Porque eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Jesus o vencerá com o sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua glória. O que diz a Bíblia sobre a destruição eterna de Satanás? Jesus destruirá todos os sistemas mundiais. Daniel 2:44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu se levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Um anjo poderoso lançará o diabo no abismo, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O fim da batalha do Armagedon será também o fim da trindade satânica, porque a trindade satânica será destruída. Satanás será destruído, o anticristo será destruído e o falso profeta também será destruído. Os pecadores verão os juízos de Deus sobre a besta e os inimigos de Israel e clamarão pela morte. Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 16. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. O fim da batalha do Armagedon. Não será a estratégia de guerra de Israel que derrotará seus inimigos, mas o poder de Deus e de Cristo vindo do céu vai derrotar Satanás, vai derrotar os seus inimigos, vai derrotar todos os exércitos do anticristo. Israel será salvo da destruição e assumirá então as suas funções no milênio. Israel será restaurado após a derrota de seus inimigos. É o que diz os textos de Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 a 28, versículo 31, versículo 35 e 36 diz assim: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. E dirão: esta terra assolada ficou como o jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão os gentios que tiverem ficado ao redor de vós que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Ainda no segundo tópico da nossa lição,
Jesus voltará para dar a devida recompensa aos ímpios, para livrar Israel do extermínio. O quinto item fala sobre o julgamento divino. Depois que o anticristo for vencido, todas as nações que se levantaram contra Israel serão julgadas. Zacarias 12:3. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. O julgamento divino. Todas as nações se apresentarão para serem julgadas no vale de Josafá. Joel 3:12. Despertem, nações, avancem para o vale de Josafá, pois ali me sentarei para julgar todas as nações vizinhas. Ainda o versículo 14 de Joel, capítulo 3, diz: multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. O pastor Eurico Bergsten, também escritor, disse que possivelmente virão à presença de Jesus neste dia as autoridades constituídas de cada nação. As nações serão julgadas pelo modo como trataram Israel, assim como Jesus disse em Mateus capítulo 25 e 40 e também o versículo 45. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. E o versículo 45 diz: então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizestes a mim. A separação dos bodes das ovelhas é o item de número 6. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Jesus usou bodes e ovelhas para demonstrar a diferença entre crentes e incrédulos. A separação dos bodes das ovelhas. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Mateus 25:32. Os bodes representam todos que rejeitam a Jesus e o seu sacrifício na cruz. As ovelhas representam todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. A síntese do tópico 2 diz: o Senhor Jesus virá e dará a devida recompensa àqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Quanto a Israel, ele irá livrá-los do extermínio. O terceiro ponto da nossa lição fala sobre a preparação para o milênio. O primeiro item fala: Satanás é preso por 1000 anos. Para onde irão os derrotados na batalha do Armagedon? O anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. Os seguidores do anticristo irão para o Hades, onde aguardarão o juízo final. Satanás será preso por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3. O versículo 2 diz: ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Quem estará no milênio com Cristo? A igreja reinará com Cristo. Os homens que não adoraram a besta entrarão para o milênio. As nações que escaparem da grande tribulação também estarão no milênio.
Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Todos os ímpios reinarão no fim, todos os ímpios ressuscitarão no final do milênio para serem julgados. A síntese do tópico 3 diz: o mundo está sendo preparado para o milênio, onde os salvos reinarão com Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe ricamente a sua família, e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos com mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical.